Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14. Assim está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, fazendo um destaque para o versículo de número 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. O texto que acabei de ler, ele traz uma verdade profunda, uma revelação de Deus para a humanidade, algo que estava oculto, mas que no tempo estabelecido por Deus veio dar-se a conhecer, a revelar-se, a demonstrar. E o apóstolo João recebeu de Deus esta orientação para escrever. E ele começa relatando o seguinte, que no princípio era o verbo, o logos, a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, observe. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, uma unidade. Ele estava no princípio com Deus. Que princípio é este? É o princípio quando Deus estabeleceu criar as coisas. Porque o Verbo é eterno. Deus é eterno. Não tem princípio, não tem fim. Mas as coisas que Deus estabeleceu e deu a conhecer à humanidade, elas tiveram um princípio. Porque as obras independem do Criador. O Criador está acima das obras que ele criou. Ele é o Criador. Então, ele criou todas as coisas. E aqui está dito que no princípio era o Verbo. Ou seja, quando Deus começou a realizar a sua obra, estabelecer cada coisa no seu devido lugar e sinalizando para elas o princípio,
Então diz-nos a palavra de Deus que o verbo estava lá, no princípio. Então, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E observe essa comunhão, essa presença, essa unidade. E diz os versículos seguintes: ele estava no princípio com Deus. Já lá começou com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, observe como João recebeu de Deus esta revelação para detalhar este relato profundo, espiritual, importante, do relacionamento de Deus com o verbo com Deus e o verbo sendo Deus. E que no princípio eles começaram agindo juntos e prosseguiram e continuam juntos e continuarão por toda a eternidade. Não tem como separá-los. E está dito, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, todas as coisas foram feitas por ele. Não há uma única coisa que tenha sido feita que não seja por Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Portanto, ele criou. E nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Todas as coisas que Deus criou, elas têm vida, porque a vida brota de Deus. Seja a vida vegetal, a vida animal, a vida humana, toda sorte de vida, ela emana de Deus. Deus é a origem, é o Criador, é o doador da vida. Então, esta vida é Deus quem transmite às coisas e às pessoas aquilo que Deus criou. E ele diz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Note que não diz que a luz resplandeceu nas trevas. Não diz que a luz resplandecerá nas trevas. Mas diz que a luz resplandece. Ela continua resplandecendo, trazendo a iluminação, a claridade, o entendimento, enfim, tudo aquilo quanto há necessidade. E Deus, então, escolheu um homem para que viesse anunciando a existência da luz, do verbo, das coisas criadas. E ele veio para dar testemunho. Então diz a palavra de Deus, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este João foi profetizado, foi anunciado que ele seria aquele que haveria de preparar o caminho para a chegada do Messias, para a chegada do Verbo encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Então João veio para dar testemunho da luz. Então diz aqui, para que todos crescem por ele. Por ele quem? Por João? Não, pela luz que ele viria anunciar. E que luz era esta? É Jesus, apresentando-se como luz. Então diz aqui, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então João veio dar testemunho da luz. E aí ele diz, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então João veio dar testemunho de que a luz estava ali. A luz raiou, a luz surgiu, a luz passou a existir. E que através desta luz verdadeira, ela alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele,
e o mundo não conheceu. Então veja, o Criador de todas as coisas, que aqui está identificado como a luz verdadeira, veio ao mundo, criação das suas mãos, obra do seu poder criativo, e o que acontece? O mundo não conheceu. Ele foi ignorado por este mundo, ignorado por aqueles que ele criou, que ele formou, por sua imagem, por sua semelhança, que soprou fôlego de vida, que deu a respiração, que mantém, que cuida, que nutre, que sustenta, que fortalece, que ajuda. Mas quando ele vem, este mundo não o conhece. Ele é ignorado. Ele é deixado de lado. Ele é desprezado. Ele não está identificado. E vamos observar por que isto aconteceu. O mundo não conheceu. Ele então veio para os seus. Quem eram os seus? Aqueles de onde ele veio, da linhagem humana. Ou seja, como se deu a encarnação do Senhor Jesus Cristo para a entrada neste mundo em forma humana, em forma de homem. Como isto se deu através de uma família, de uma descendência, e que era chamado o povo de Deus, o povo do Senhor Jesus. Então diz que ele veio para o que era seu, ou seja, para o seu povo, para aqueles que tinham as promessas de Deus, para aqueles que tinham a aliança, o concerto com Deus, aqueles que receberam a transmissão da lei e as promessas, enfim, tudo quanto Deus havia preparado e planejado, ele focou realizar através daquela descendência. E quando Jesus vem daquela descendência, do lado humano, porque Jesus é divino e é humano, então os seus não reconheceram. E ele então se volta para os outros, que não era seu povo, que não fazia parte da aliança, que não teve aquele encontro, que não recebeu promessas definidas da parte de Deus. Mas a este povo, que seria alcançado pelo seu povo, por aceitá-lo, por crer nele e por tornar-se a sua testemunha, seus representantes, eles falharam. Então o Senhor se volta para aqueles que eram estranhos e a eles abre uma oportunidade. E qual é a oportunidade que Deus abre? A oportunidade de que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes. Veja que tudo é presente. Deus deu-lhes. Deus deu-lhes o direito. Deus concedeu a eles o direito de serem feitos filhos de Deus, com uma condição: aos que creem no seu nome. Então, quando se crê no nome do Senhor Jesus Cristo e passa a servi-lo com verdade, com sinceridade, com integridade, estes que creem no seu nome, Deus deu a eles, os que creram, o direito de serem feitos filhos de Deus. E que condição de filhos de Deus era esta? Então ele vai esclarecer, os quais não nasceram do sangue, não é filho de sangue, não nasceram da vontade da carne, não é filho da carne, não nasceram da vontade do varão, não foi intenção do homem, mas de Deus. Então, nascimento de Deus é diferente, é superior, está acima de toda sorte de nascimento, seja ele do sangue, seja ele da carne, seja ele do varão. O nascimento de Deus tem prevalência. Ele está acima, está em primeiro lugar.
Então, estes que nasceram de Deus passaram então a ser o povo de Deus, o povo do Messias, aguardado, esperado, proclamado, mas que quando veio, o seu povo rejeitou. Mas um grande número de pessoas o receberam, creram nele e foram feitos filhos de Deus. E chegamos ao versículo 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Nós lemos no primeiro versículo dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus é divino. E agora no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne. Então aqui está o mistério da encarnação. Jesus, como Deus, à luz da palavra, ele despojou-se da sua glória para atender à vontade do Pai e vir a este mundo, tornar-se carne, fazer-se carne, tornar-se humano para viver entre os homens. Então, esta é a beleza da encarnação. Deus tornando-se homem para habitar no meio dos homens. E como se deu esta encarnação? Eu já disse em alguma ministração anterior. Esta encarnação, ela se deu através do mistério da concepção divina. O Senhor Deus havia prometido que da Virgem nasceria um que seria chamado o Emanuel, o Deus conosco. E as promessas de Deus estariam nele. Então, Deus estabeleceu esta forma de fazer com que o seu filho, ao despojar-se da sua glória e não da sua divindade, que ele continuou sendo divino, não deixou de ser Deus em momento nenhum, mas despojou-se da glória que com ele lá habitava. Então, o Senhor Deus estabeleceu da seguinte forma, que a concepção de Jesus, para entrar na espécie humana, tornar-se carne, tornar-se homem, ele precisaria entrar através do nascimento. Mas tinha a concepção. E para a concepção, não deveria ter a participação do homem, porque todos estavam em pecados e destituídos da glória de Deus. E, portanto, toda semente do homem lançada na mulher traz consigo já, desde a concepção, o germe do pecado. O salmista disse: eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, já desde o nascimento vem o pecado. Ele é concebido na vida humana. Para Deus, o Verbo se fazer carne e vir entre nós, não poderia ser desta maneira, porque seria semelhante a qualquer um de nós, com a marca do pecado. Então, como Deus fez? Deus fez com que a concepção do seu Filho, Jesus Cristo, fosse feita através da obra e graça do Espírito Santo, gerando Jesus no ventre de Maria. Tanto é que quando o anjo vem falar com Maria, ele diz a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. E ela ficou admirada daquela saudação. O que quer dizer isso? O que significam estas palavras? E então ele volta-se para ela e diz: nascerá
de ti aquele que será o Senhor. Então, quando o Espírito Santo, ele veio sobre Maria, e ela turbando-se, o anjo disse a ela: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus agradou-se da sua vida, da sua maneira de viver. E ele tem um plano e um propósito. E o plano de Deus é este: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E seguiu. Mas o que nos importa aqui é a primeira expressão que ele disse: eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho. Então Maria iria receber no ventre uma criança, iria ser gerada, iria nascer. Ela disse: mas como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? Então, no versículo 35 ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, pelo que, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, não é o pecador, é o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então observe como Deus trabalhou. Diz o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo. Espírito Santo é Deus. E a virtude do Altíssimo, quem é o Altíssimo? Deus. Te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, quem é o santo que há de nascer? Jesus, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que ele tinha de nascer, será chamado Filho de Deus. Então não nasceu mais um pecador, nasceu um santo. Então foi a encarnação, foi a entrada do divino para o humano. A concepção, a geração de Jesus foi sobrenatural. Foi por obra e graça do Espírito Santo. O desenvolvimento foi normal, como qualquer bebê. O nascimento de Jesus foi normal, natural, como qualquer criança vem ao mundo. O nascimento de Jesus foi a mesma coisa. O que foi sobrenatural foi a concepção, a geração, a existência de Jesus no ventre de Maria. Então aqui está dito: então o verbo se fez carne. Ele se fez carne por esta linha que Deus estabeleceu, através de uma jovem pura e santa, e por obra e graça do Espírito Santo, Deus fez isto com que o seu filho entrasse para a espécie humana. Então, ele se fez carne. Ele foi feito carne. E o que acontece mais? Ele habitou entre nós. Ou seja, por ser um semelhante a nós, ele passou a habitar entre nós também. E as pessoas o ignoraram porque não havia diferença entre Jesus e as pessoas. A diferença em Jesus estava que ele era santo. Não foi gerado no pecado. Não tinha pecado na vida dele. Mas a compostura, a estatura, a aparência de Jesus era igual às pessoas que viviam naquela ocasião. E quando eles olharam para ele, eles identificaram: não, ele é filho de Maria. Quer dizer, é um igual a nós. Não reconheceram que ali estava o milagre de Deus, que foi obra do Espírito Santo. E habitou entre nós. Agora, aqueles que o receberam, que Deus deu a eles
o direito de serem feitos filhos de Deus. A estes ele se fez carne, habitou entre nós e deu-se a conhecer a estes que creram nele. Porque os que não creram, não o aceitaram. Mas os que creram, entenderam que ali estava um milagre realizado por Deus. Enviar o seu Filho, que despojou-se da glória e veio habitar entre nós. E seguindo ele diz, e vimos a sua glória. Então Jesus não perdeu a divindade, porque a glória não está no homem, a glória está em Deus. E aqui está dito, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, a glória de Deus manifestava, vez por outra, na pessoa de Jesus. Ele não viveu aqui toda a sua intensidade em glória. Por quê? Porque as pessoas não suportariam estar na presença de Jesus manifestado em glória. Ele manifestou-se em carne. E na condição de homem, semelhante a nós, as pessoas poderiam habitar com ele, estar próximo a ele. Tanto é que todas as vezes que a glória de Deus se manifestou na vida de Jesus, algo sobrenatural aconteceu àqueles que estavam ali próximos. Quando foram buscá-lo, e ele disse, a quem buscais? Ele disse, a Jesus Nazareno, sou eu. O que aconteceu? Recuaram todos e caíram. Quando ele levou os discípulos para o momento de oração, ele transfigurou-se diante deles. E o que aconteceu? A glória de Deus estampou naquele momento. Então, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, do único, onde pode habitar a glória. Por isso que Deus disse, a minha glória a homem nenhum darei. Não existe um único homem na face da terra que seja possuidor da glória de Deus. Mas Jesus sim. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Então, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E de que maneira se manifestava isto? Então diz aqui, cheio de graça e de verdade. Então, com graça e com verdade, o Senhor Jesus veio manifestar-se de uma forma totalmente diferente com que as pessoas estavam acostumadas a viverem entre si. Mas ele manifestou-se assim, vivendo dentro daquele corpo humano que foi preparado por Deus para ele existir entre os homens. Então foi assim que o Verbo se fez carne. Agora, por que razão ou quais os motivos pelos quais o Verbo precisou fazer-se carne? Bem, o Verbo precisou fazer-se carne, pelo menos, por 6 motivos. Primeiro, o Verbo precisou tornar-se carne, em primeiro lugar, para morrer. Porque Deus não morre, mas o homem morre. E acontecia o seguinte, que como todos morreram, precisava um morrer para livrar os outros da morte. Então, para morrer, precisava fazer-se carne. E Jesus, Deus, foi feito pelo Pai, carne, humano, habitou entre nós, por causa da paixão da morte, para socorrer os que sofrem. Então, o primeiro motivo é este. Ele fez-se carne para morrer. A morte passou a todos os homens. A morte não atinge a Deus. Deus é vida. Deus é luz. Deus é eterno. Deus não está debaixo dessa sentença de morte. A morte veio como consequência do pecado quando entrou no mundo.
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. E então todos morreram. Estão mortos em delitos e pecados. Jesus veio, e para entregar a vida, ele teria que passar pela morte para realizar o sacrifício pleno e total diante do seu Pai. Então ele fez-se carne por causa da morte, para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que ele se fez carne é para se tornar o segundo Adão. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo fala sobre a ressurreição, ele diz ali o seguinte, olha, assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, referindo-se a Jesus, está dito assim, em espírito vivificante. Bem, então, Jesus fez-se carne para ser o segundo Adão. O primeiro falhou, o segundo venceu. O primeiro não obedeceu, o segundo foi obediente até a morte. Então, Jesus, como verbo, fez-se carne para ser o segundo Adão, em espírito vivificante. Este é o segundo motivo. O terceiro motivo, porque o verbo se fez carne, ele se fez carne para se tornar o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Eu já expliquei em dias anteriores. Deus é santo, o homem é pecador. Então está feito um grande abismo. O próprio profeta Isaías profetizou. A mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está gravado para não ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, o que é divisão? É separação, é um abismo intransponível. O homem não tem como aproximar-se de Deus no estado de pecado. Deus, como santo, não pode chegar-se a homem pecador. E como resolver esta situação? Então foi aí que validou-se a necessidade de o verbo fazer-se carne e habitar entre nós. Então, para se tornar um mediador entre Deus e os homens. Este mediador é Jesus Cristo, homem. Ou seja, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E com a morte de Jesus, tornando-se mediador, ele ligou esse abismo entre nós e Deus, entre Deus e nós, que nos separava. Então, através do verbo ter sido feito carne, tornou-se, pela morte, o mediador. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados e os levou à cruz do Calvário. E ali realizou de uma vez por todas o sacrifício. E agora a justiça de Cristo, pela vontade de Deus, ela é imputada, ela é colocada na nossa vida, quando atraídos pela proclamação do Evangelho, somos levados a Jesus e cremos nele. Ele levou em seu corpo os nossos pecados e colocou a sua justiça para que nós fôssemos justificados e vivêssemos então agora pela justiça do Senhor Jesus. Então o ato de se tornar mediador é fazer a ligação, é unir dois povos que estão em diferença. Deus como divino e o homem como pecador. O divino como santo, o homem como pecador. Então, através de Jesus, Deus liga esse abismo e estabelece a união por meio de Jesus. Então, o terceiro motivo pelo qual o verbo se fez carne.
O quarto motivo pelo qual o Verbo se fez carne foi para se tornar sacerdote. Porque um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. E ele é um sacerdote, conforme está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 7, e o versículo de número 24 e 25, diz assim: mas este, referindo-se a Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o quarto motivo pelo qual o Verbo se fez carne foi para se tornar sacerdote eterno, eficaz para a nossa vida. Sacerdote é aquele que intercede. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está à direita de Deus Pai, de onde também intercede por nós. Intercede pelos pecadores. Então, quarto motivo pelo qual o Verbo se fez carne foi para habitar, para interceder em nosso favor. E o quinto motivo pelo qual o Verbo se fez carne, ele fez-se carne para se comunicar com os homens. Como é que um Deus Santo poderia falar com os homens? Se não tivesse um elo de ligação, se não tivesse um emissário, um mensageiro. Então, o Senhor Jesus tornou-se carne para Deus falar através dele. Porque antigamente, lá em Hebreus está escrito, antigamente, Deus havia falado aos pais pelos profetas, por sonhos, por visões, pelos profetas. A nós, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, ao qual constituiu como herdeiro sobre tudo. Então, o quinto motivo pelo qual o Verbo se fez carne foi para comunicar-se com os homens, ter afinidade com os homens. E os apóstolos ouviram dos lábios de Jesus as palavras de Deus, estiveram próximos a ele, tiveram comunhão com ele, viveram com ele, usufruíram da sua presença, do seu poder, dos seus milagres, da sua sabedoria, da sua grandeza. E eles testemunharam a outros, e a palavra chegou a nós, como ela é fiel e verdadeira. Esta palavra tem credibilidade, porque é a palavra de Deus. E em sexto e último lugar, o Verbo se fez carne para revelar a glória de Deus. E diz aqui, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio revelar a glória do Pai. E em várias situações ele dizia, se creres, verás a glória de Deus. E onde estava a glória de Deus? Estava ali, na frente deles, nos olhos deles. Onde estava a glória de Deus? Em Jesus, o Verbo que se fez carne. Então Jesus se fez carne para revelar a glória do Pai. Então veja que coisa importante esse texto traz para nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, que esta palavra sobre a revelação, os motivos pelos quais o Verbo precisou se fazer carne para habitar entre nós, o privilegiado somos nós. Por quê? Porque através do Verbo, ele nos livrou da morte eterna. Ele morreu em nosso lugar
para que pela sua morte nós pudéssemos viver para Deus. Segundo, ele fez-se carne, como segundo Adão, para nos justificar. Se o primeiro Adão nos levou ao pecado e à morte, o segundo Adão leva-nos à reconciliação e à vida com Deus. Em terceiro lugar, para ser o nosso mediador, ou seja, aquele que faz a paz entre nós e Deus. Que nós possamos desfrutar desta paz. Ele fez-se o sacerdote, é aquele que vive para interceder. E ai de nós, se não fosse a intercessão fiel do Senhor Jesus Cristo à direita do Pai em nosso favor. E ele se fez carne para se comunicar conosco, falar com os homens, viver com os homens, ensinar os homens. E em sexto, revelar a glória de Deus. Quantas vezes a glória de Deus se manifesta? Quando o Espírito de Deus encontra nos corações humanos aquela entrega total a Deus em sinceridade, em espírito, em verdade, na atitude de adoração, a aprovação de Deus é manifestar a sua glória. E aí nós testemunhamos, a glória de Deus se manifestou entre nós. Mas a glória é de Deus, mas ele a manifesta em nós. O Senhor Jesus, quando terminou o seu ministério, disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E agora, esta glória eu transmiti a eles, para que eles também desfrutem da sua glória, quando em comunhão, quando em adoração, quando em santidade, diante da presença do Pai. Então veja que importante é sabermos esse trabalho tão glorioso realizado por Jesus, quando ele se fez carne e habitou entre nós. Que isso possa trazer alegria, regozijo e paz ao seu coração. E se você ainda não desfruta disto, venha a Cristo. Ele te convida, vinde a mim, os cansados, os oprimidos. Ele está pronto para te receber, para te perdoar, para transformar, libertar a sua vida e dar a você o direito da vida eterna. E aqueles que já o servem, sigamos com alegria, com gratidão, por tão grande revelação, por esse mistério maravilhoso que Deus realizou, fazendo-se homem e habitando entre nós. E que isto possa ficar gravado como pedras, como letras de fogo no nosso coração. E glorifiquemos a Deus por toda a nossa vida. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.